Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Trazemos toda a verdade da Palavra de Deus, Coluna de Fogo. Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. E hoje eu quero falar de um assunto, que mexe, com muita gente evangélica, com aquelas, que não querem largar, a posição em que se encontra, porque às vezes acha que viver da igreja, não precisa ter muita luta e vivem em contramão ao evangelho. Então hoje eu quero falar, se Jesus deixou, as mulheres como pastora, Hoje ela vai crescendo esse número aí de mulheres pastoras, E isso é antibíblico, Isso Jesus não deixou, E hoje eles lançaram aí, consagração para que as mulheres também sejam pastoras, Então eu quero falar desse assunto. Mulheres pastoras. Jesus realmente deixou mulheres para pastorear, para a administração da igreja e para ser líder, ter liderança, Então vamos aprender com o Evangelho de Cristo Jesus nessa tarde. Mulheres pastoras é o título, desse vídeo que eu vou fazer hoje. Quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou alguma mulher para liderar, Então a gente vai ver aqui no Evangelho de Cristo Jesus, quando ele chamou os 12, o próprio Jesus não chamou nenhuma mulher para liderar, Nenhuma mulher, porque a própria palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça do varão e o varão cabeça da mulher. Então ele mesmo não poderia contradizer a ele mesmo, a palavra dele, Então vivem aí se consagrando mulheres, para pastoras, mas sabendo que Jesus não deixou nenhuma mulher para pastorear ou liderar igreja alguma, Vamos à luz do Evangelho. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então a gente já vê aqui em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, que Jesus passou a noite orando a Deus, E pela manhã, quando ele chamou os discípulos, para ser seguidores dele, e depois eles deu consagração ali a eles, Que eles que continuaram aí com a missão, de evangelizar, com a missão que Cristo tinha na terra, eles continuaram, com o discipulado de Jesus. Mas a gente vê que Jesus ainda passou a noite orando e pela manhã ele chama os 12, E todos os 12 eram homens, Não tinha nenhuma mulher no meio. Jesus não chamou nenhuma mulher, E como hoje então eles, consagram a mulher a pastora, sendo que Jesus não deixou, esse tipo de consagração, liberação para as mulheres, Então a gente aprende com a Bíblia Sagrada que hoje, nos finais dos tempos, aconteceria muitas coisas, e a gente vê muitas coisas aí que é antibíblico, E aquilo que é antibíblico, não provém da Bíblia, pode levar as pessoas até a condenação, Elas ficam aí ganhando dinheiro da igreja, levando uma vida fácil, mas diante de Deus também elas vão dar conta disso aí. Bom, as igrejas evangélicas que eram para viver hoje, viver o verdadeiro evangelho, hoje andam na contramão do evangelho. Então elas andam na contramão do evangelho. O evangelho diz uma coisa e eles pegam e fazem outra. Não sei aonde que os evangélicos, estão criando tantas coisas, para infiltrar dentro da igreja, sendo que a regra nossa de fé, a nossa regra de levar uma vida diante de Deus é a Bíblia Sagrada. E eles passam diante da Bíblia Sagrada por cima e querem falar que está certo, Jamais estão certos, E levando multidões ao erro, pecando e contaminando muita gente em vez de fazer o contrário, Limpar as pessoas do pecado delas, dos erros, Instruir elas no que devem se falar e se fazer, diante de Deus. Não existe base bíblica para esse tipo de consagração. Tudo que é antibíblico nos leva à separação de Deus. Então é uma coisa que está levando as pessoas à separação de Deus, Porque Deus não deixou. E se não deixou, por que estão fazendo, E multidões ainda apoiam esse tipo de liderança, ainda hoje, Porque não conhece Bíblia Sagrada.
né? Não sabe o que Jesus disse, o que Jesus deixou. Não tem a curiosidade também de aprender. Querem ir para a teologia hoje em dia, né? Estão também acabando com a mente das pessoas e levando as pessoas também para o caminho bastante errado, né? Deveriam ter a base bíblica em suas vidas e vai deixando, né, se contaminar cada dia mais pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos. Ouça o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então a Bíblia Sagrada aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, né, vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher, né? Então o texto fala de autoridade, que Cristo tem primeiro autoridade sobre o varão e depois o varão sobre a mulher. Então se Cristo tem autoridade sobre o varão, depois a mulher fica por último, que depois o varão tem autoridade sobre a mulher. E aonde eles tiram essa autoridade para que a mulher possa liderar? Sendo que o homem que tem que comandar a mulher, Cristo comandar o homem e o homem comandar a mulher, a anarquia de Deus. E isso não ensinam nas igrejas, porque se ensinar, os próprios membros não vão aceitar as mulheres como pastores. Então eles não ensinam, só ensinam o que eles querem, né? O verdadeiro evangelho, a verdadeira Bíblia Sagrada, eles não querem ensinar mais, né? Querem viver às custas, né, do dinheiro da igreja, uma boa vida, e por isso passam por cima de tudo, né? É uma enganação neste mundo, nesse final dos tempos, né? É uma enganação geral, por toda parte está se vendo isso, né? E aonde eles tiram essa autoridade para a mulher, na frente do varão, é antibíblico, né? O que ensino é antibíblico, né? Está passando a mulher na frente do varão, sendo que Cristo, cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher. Então, Cristo comanda o homem comanda a mulher. A mulher não, jamais pode comandar o homem, né? Isso é antibíblico. Só não entende quem não conhece a Bíblia Sagrada e não busca o Espírito Santo de Deus. O sistema religioso está acabando com a mente das pessoas. Então, infelizmente, o sistema religioso que era para ensinar, instruir, né? Ele está acabando com a mente das pessoas porque as pessoas fogem do verdadeiro evangelho, do verdadeiro propósito de Deus, né? E aonde eles tiram esse argumento, né? Que a mulher pode ser pastora. Eu não sei de onde que eles tiram esse argumento, né? Para as mulheres pastoras. Pegam textos bíblicos isolados lá e falam coisas besteiras, né? Só existe mulheres pastoras pela vontade do homem. Homens frouxos que pegam ministério para tomar conta e deixam as mulheres tomar frente. Então muitas vezes também, né? Eu já frequentei igrejas assim. O homem vai lá, pega o ministério para tocar, né? Ou o pastor gosta muito lá, o pastor presidente gosta muito do membro, põe ele lá como liderança. Mas aí vai ver a mulher que sabe trabalhar, mas põe ela para trabalhar. Mas sendo que o homem não tem o dom. Então o homem fica frouxo, e porque por ele ser frouxo, ele deixa a mulher tomar conta do ministério da igreja. E ele às vezes fica lá até calado, quieto no banco, né? Isso é antibíblico e pode fazer até a pessoa perder a sua salvação por desobedecer a palavra de Deus, né? Outra hora pegam igrejas para tomar conta e não têm o dom para aquilo. E deixam as mulheres tomar frente. É o que eu falei, né? Deixam as mulheres tomar frente porque a pessoa não tem aquele dom, né? Para tocar um ministério. Não tem o dom, né? Para pastorear. E aí as mulheres, né? Se deixar, elas tomam frente de tudo, né? Porque a gente vê que no Jardim do Éden, a mulher foi a que pecou primeiro, né? Porque a cabeça da mulher, ela é diferente da cabeça do homem. Aqui está tudo aos Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então o próprio Jesus deixou aqui uns para profeta, né? Outros para pastores, outros para evangelistas, né? E outros para pastores. Aqui está tudo no gênero masculino. Então aqui Jesus novamente chama o gênero masculino, né? Que não tem nada de feminino, não tem mulher, né? Agora pede o teu pastor para te mostrar na Bíblia Sagrada aonde Jesus deixou mulheres para pastoras. Pede o teu pastor para te mostrar. E se ele te mostrar, verdadeiramente ele está no caminho certo. Você também. Mas se ele não te mostrar, que enganação, né? Que depravação diante de Deus. Por que fazem isso? Não tem na Bíblia Sagrada, né? Estou fazendo esse vídeo porque eu conheço a Bíblia Sagrada.
tem estudado a palavra do Senhor, e não existe isso, né? Aí pegam lá aquelas mulheres lá, né? Não sei se é aquelas mulheres lá que chegaram diante do primeiro no túmulo de Deus, falam que elas eram as primeiras, não tem nada a ver, né? Está totalmente fora da palavra de Deus, mas as pessoas não querem abrir a mente para o Espírito Santo de Deus trabalhar na mente delas, ficam aí perdidos no caminho do Senhor. Hoje tudo está sendo desmascarado. Deus tem mostrado a verdade para todos, só não entende quem não quer ou quem quer viver no engano. Então Deus está mostrando aí, né, através das redes sociais, através dos verdadeiros profetas de Deus, os verdadeiros servos do Senhor, Deus está mostrando para todos, né, o verdadeiro evangelho e aonde que está os erros. Então só não enxerga a mentira quem quer, né, quem quer seguir e não quer mudança em tua vida. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Lucas 6:39, né? É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Né? É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? É cego guiando cego, né? As pessoas cegas espiritualmente pegam a igreja e vão tomar conta, e também aí é tudo cego. É cego guiando cego. Por isso que fica nesse problema, nesse patamar e não sai dele, nesse atoleiro que eles se encontram, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então a lei de Deus ordena que as mulheres ficam caladas na igreja. E por que teu pastor não ensina isso para você? Hein? Por quê? Porque ele sabe que se ele pregar esse versículo para você, a mulher não vai ser pastora, não vai poder falar nada. Mas aqui está escrito aqui que é a lei de Deus, que as mulheres não podem falar na igreja, tem que permanecer calada. Versículo 35. Versículo 35, 1 Coríntios 14, versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Então aqui a Bíblia está falando da lei de Deus, que se a mulher quer aprender, ela ainda tem que chegar na casa dela e perguntar ao teu marido. Não é na igreja, ela não pode falar nada. E por que as igrejas não pregam isso, né? É Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né? Qual o argumento que eles arrumam para você aí? Hein? Qual o argumento? Manda o teu pastor te mostrar onde está escrito pastora, escrito a palavra pastora na tua Bíblia Sagrada. Só se eles mudarem a Bíblia, não existe, né? Fica com essa enganação para cima dos membros, né? Pastora, meia pastora. Isso é uma depravação diante da palavra de Deus, né? Coisa errada, erradíssima diante do Senhor, né? É permitido a mulher aprender com o teu marido, porque o marido é o cabeça da mulher e Cristo cabeça do homem. É o que diz a Bíblia Sagrada, a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus, né? Estão todos brincando, né? Estão brincando com fogo, né? E vão se queimar. Por desobedecer a Deus, né? Eles estão brincando com fogo e eles vão se queimar. Essas pessoas que estão brincando com Deus, né? Vão se queimar, né? Então, meus irmãos, é o que está acontecendo. Todos estão cegos espiritualmente, é cego guiando cego, e aí o fim de todos cairão no buraco. O fim de todos que não vivem o verdadeiro evangelho de Cristo, né, é cair no buraco. Fuja, meus irmãos, enquanto há tempo. Então fuja, né, dessa depravação, fuja desses falsos ensinamentos, né, fuja disso, né. Não existe mulher pastora, né. A mulher é submissa a teu marido, né, a mulher é submissa a Deus, a teu marido, e teu marido é o cabeça da mulher. A mulher pode ser cabeça em parte alguma, porque o homem é a cabeça da mulher, né? Mas não quer mais isso, quer tomar a frente, quer, né? E arruma desculpa para tudo quanto é jeito. Então, meus irmãos, abra os olhos para a verdade de Deus, né? E vivam espiritualmente a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor vem buscar aqueles que vivem em espírito e em verdade, né? Que Deus abençoa, né? E Deus abra os vossos olhos, né? E assim, Deus abençoa mais uma vez, em nome de Jesus.